E se eu te falasse que você pode criar um negócio real que gera dinheiro de verdade sem escrever uma linha de código? Parece clickbait, né? Hoje eu vou começar um experimento público. Criar um negócio digital do absoluto zero, usando Replit e a inteligência artificial. Eu vou documentar tudo, erros, acertos, tudo mesmo. E por que o Replit? Porque ele elimina 90% da fricção técnica. Você não precisa de configurar servidor, banco de dados, variáveis de ambiente, nada. Você passa o prompt, ele executa. É código, deploy e tá no ar. Nesse vídeo nós vamos escolher uma ideia do projeto, construir o MVP funcional do zero. Vou mostrar também tudo, tanto a parte que der certo quanto a parte que der errado. E eu vou te mostrar o que eu fiz para corrigir quando der errado. Se der errado, eu vou te mostrar como é que eu corrijo os erros. E se vocês curtirem o processo e quiserem ver como fazer os primeiros usuários e as primeiras vendas, a gente continua na parte 2. Então já comenta aí o que não pode faltar numa parte 2. Já deixa seu like aqui também. Se você não me conhece ainda, eu sou o Vini, aqui da AI Coders Academy, um canal que eu criei para ajudar pessoas normais, empreendedores, desenvolvedores a tirarem suas ideias do papel. Se você não me conhecia, não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal. Eu tenho mais de 17 anos de experiência desenvolvendo software e aqui eu ajudo as pessoas com a minha bagagem técnica a fazer as ideias delas acontecerem. Então, bora criar! A gente já começa com o nosso primeiro desafio, que é o que fazer, o que construir. E para a gente escolher o que construir, eu gosto de ter esse templatezinho aqui, que é basicamente 3 letrinhas para ficar fácil de lembrar, que é o SUM, ou SUM. Basicamente é simplicidade, com a pergunta sendo respondida, posso fazer um MVP disso em poucas horas, ok? A segunda é utilidade, ou seja, eu mesmo utilizaria esse projeto, esse software. E a terceira é monetizável, alguém pagaria por isso? Então eu quis entender o que me irrita no dia a dia, que eu gostaria de resolver isso de alguma forma e que talvez poderia ser via uma aplicação web, por exemplo. Então eu mapeei não ter um lugar para registrar os meus treinos, eu faço meus treinos, gostaria de registrar carga, progressão de carga, qual o movimento que eu estou com dificuldade, enfim, rastrear isso. Hoje em dia geralmente eu faço via notas ali no celular. Uma outra coisa que me irrita são as questões de tarefas domésticas. E não é que irrita de ficar puto, mas é uma coisa que é uma dor que eu tenho hoje. Principalmente pós-paternidade. Quem é pai vai entender o que eu estou falando. Antigamente, descer o lixo, colocar ração para o cachorro era muito mais fácil. Depois que o neném nasce, parece que fica um neurônio a menos na cabeça e toda vez você tem alguns empecilhos. Mas fora isso, tem o empecilho de distribuir as tarefas. Tá todo mundo muito atolado. A mulher que acabou de ter a criança tá com as tarefas dela, o pai tá com o trabalho, enfim, muita coisa acontecendo. E aí eu vi uma oportunidade de resolver algum problema com o software aí também. O terceiro é a gestão financeira pessoal. Geralmente eu fazia em planilhas, comecei a migrar isso para alguns softwares meus, mas ainda assim é um problema que me incomoda. É uma coisa que no meu dia a dia eu vejo e falo, poxa, cara, eu poderia fazer uma parada mais fácil para fazer essa gestão. Ok, temos 3 caminhos de 3 potenciais ideias para a gente fazer aqui, 3 dores, na verdade. Qual desses problemas podem ser problemas de outras pessoas? E como é que eu descobri qual desses problemas podem ser problemas de outras pessoas? Eu utilizei a inteligência artificial. Eu fui lá no Google Gemini, fiz uma Deep Research aqui, recomendo caso você queira fazer isso também. Cliquei em Deep Research e coloquei, estou desenvolvendo um SaaS e eu preciso que identifique quais desses problemas têm o maior mercado para se desenvolver. E aí eu detalhei exatamente esses problemas que eu mostrei para vocês aqui agora. Com o resultado, ele me trouxe aqui, óbvio, ele fez a Deep Research dele, deixa eu diminuir aqui rapidaço, e aí ele trouxe esse resultado. Olha que massa que ficou esse resultado aqui. E a conclusão já me deu um norte de exatamente para onde que a gente está indo. Essa é a conclusão. Um plano para o sucesso. Esse relatório recomenda o desenvolvimento de um SaaS focado em novos pais com uma oportunidade de mercado mais viável. Os fatores críticos de sucesso para o empreendimento incluem empatia profunda com o usuário, um foco em reduzir a carga cognitiva em vez de apenas rastrear tarefas e uma estratégia de entrada no mercado que vise a comunidade online de pais. O principal risco identificado é um valor de vida do cliente potencialmente mais curto, já que o problema agudo diminui após 1 ou 2 anos. Estratégias para mitigar esse risco incluem a expansão do produto para atender às necessidades de pais de crianças pequenas. Ou seja, a gente achou um baita nicho aqui que não estava sendo bem cuidado. E aqui que meu olho brilhou. A oportunidade não é construir outra lista de tarefas, é criar um sistema operacional para novos pais.
projetado para reduzir a carga cognitiva. A proposta de valor é oferecer uma ferramenta que restaura a sensação de controle e facilita a comunicação entre os parceiros e garante que tarefas críticas, tanto para o bebê quanto para casa, não sejam esquecidas. O produto vende paz de espírito. E aí é onde eu falei, cara, é exatamente isso que eu estou buscando, paz de espírito. Resolvi escolher essa ideia para implementar. E a última pergunta, qual a única funcionalidade dessa ferramenta que faria uma pessoa se interessar em pagar por ela? Obviamente que para fazer esse brainstorm, eu também pedi ajuda ao Gemini e fiz exatamente essa pergunta para ele. Então deixa eu fechar aqui o Canva. Qual a única funcionalidade dessa ferramenta que faria uma pessoa se interessar em pagar por ela? Excelente pergunta. Em um mercado saturado, aí ele trouxe para todas as opções, tanto para o app de gestão fitness, quanto para o app dos novos pais, quanto para o app de gestão financeira. Mas indo para tarefas domésticas, ele trouxe a funcionalidade matadora, seria o distribuidor inteligente de carga mental. Eu olhei isso e falei, cara, que nome legal. Como funciona? A ferramenta já vai vir pré-configurada com um template de tarefas de, por exemplo, recém-nascido. Esterilizar mamadeiras, checar estoque de fraldas, agendar pediatra, lavar roupas do bebê. O casal define quem tem mais afinidade e disponibilidade para certas categorias de tarefas. E a partir daí, o sistema não funciona mais como uma simples lista de marcar ali de pronto ou não. Mas sim, ele atribui ou sugere proativamente as tarefas a cada um, usando uma lógica de rodízio e equilíbrio. Ele notifica, por exemplo, Carlos, é a sua vez de descer o lixo. Ou Ana, parece que o Carlos cuidou das últimas madrugadas. O sistema sugere que você cheque o estoque de fraldas hoje. Eu achei genial e eu falei, cara, é isso. A gente já tem então definido qual que é o problema que a gente quer resolver, entendemos como é que está o tamanho e proposta de mercado para resolver esse problema, ou seja, se é vendível, se a gente consegue vender essa ideia, seguindo o nosso template simplicidade, utilidade monetizável, e aqui qual a única funcionalidade desta ferramenta que faria uma pessoa se interessar em pagar por ela. Por que qual a única? O maior erro da inteligência artificial usada para desenvolver MVP é você se empolgar e fazer uma coisa que não é um MVP. O MVP ele tem que resolver muito bem um problema. Se você começa a resolver vários, já não é mais um MVP e você pode estar perdendo a oportunidade de validar de fato o Product Market Fit, ou seja, se aquele produto faz sentido para a proposta de mercado que você está oferecendo. Aliás, já deixa nos comentários qual ferramenta que você criaria. Quem sabe a gente já não constrói aí numa próxima sequência de vídeos a ferramenta que for mais votada. Bom, agora a gente vai para a parte de planejamento. O planejamento é a parte mais importante antes de ir para o Replit ou qualquer outra IA que você queira utilizar. Porque é no planejamento que a gente vai entender o PRD, os requisitos de um produto. Eu tenho uma metodologia que eu ensino, que é o Previs. Se você já é inscrito do canal antigo, você com certeza já viu falando dessa ferramenta, que basicamente consiste em planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Aqui, nessa etapa de planejamento, nós vamos planejar e revisar. Na verdade, eu já fiz isso junto com a inteligência artificial. Então, eu fui lá no próprio histórico de conversa com o Gemini e pedi para ele, falei, cara, com base nisso, vamos selecionar o produto para tarefas domésticas, pós-nascimento do bebê, para desenvolver. Preciso que crie um PRD para o MVP considerando a funcionalidade matadora, seria o distribuidor inteligente de carga mental. Como funciona? Aí eu trouxe o que ele trouxe de resposta para mim, e aí ele criou o PRD aqui pra gente. Desse PRD, eu peguei esse PRD que ele gerou, vocês vão ver que tem algumas diferenças, principalmente aqui no começo, que ele fala de tecnologia para utilizar um app mobile. Nesse caso, a gente vai fazer uma aplicação web, um web app, que depois a gente consegue configurar um PWA, que vai funcionar bem parecido com um app mobile. E aí eu fiz alguns ajustes. Então, isso dentro da minha metodologia que eu ensino, você está fazendo o quê? Você está pegando o que a IA te trouxe como resultado e está adaptando para o seu cenário. Não é só pegar o PRD que é gerado e colar dentro da ferramenta. Eu sempre comparo com a engenharia civil. Você não chega para você não chega para um pedreiro e fala com ele para simplesmente faz uma obra aí, faz um prédio aí, do jeito que você achar que funciona. Não. Você precisa de ter um projeto para que ele consiga entender o que está na sua cabeça, o que você quer que seja executado. Do contrário, ele vai executar alguma coisa, mas não necessariamente é a coisa que você gostaria que fosse executada. Aqui é a mesma coisa. A inteligência artificial é o construtor. Ele precisa de ter o planejamento, o entendimento do que se trata o projeto, e esse planejamento tem que ser seu e não da IA. A IA pode te ajudar nisso. E aqui a gente tem o nosso planejamento. Então, o Ninho é um aplicativo não móvel, um aplicativo web,
projetado para casais com recém-nascidos. Um app está bem definido, um MVP bem definido, enxuto, com uma proposta de valor clara e que a gente consegue enxergar esse problema sendo resolvido, não só na minha vida, mas também nós temos dimensão no mercado. Logo, nosso planejamento aqui está feito. Agora a gente vai para a execução. Eu tenho certeza que você já estava ansioso aí na sua cadeira ou no seu sofá. Você que está aí, como diria Fausto Silva, você que está aí no seu sofá, está ansioso para ver isso aqui funcionando. Vamos para a prática. Se você não tem conta ainda, tem um link aqui na minha descrição que se você resolver se inscrever dentro do Replit, você ganha também $10 ali para usar, se você seguir esse link meu de indicação. E aí está feito o login. Bom, logo de cara, o que a gente observa aqui no Replit? Deixa eu encolher aqui. Você vai ter essa tela inicial. Tem outras opções, inclusive um dos vídeos mais famosos de Replit no Brasil é meu. A gente tem quase 100 mil views nesse vídeo, onde eu ensino você a fazer de outras formas. Mas aqui eu vou te mostrar a maneira inicial, a mais fácil de você utilizar o Replit. Você vai vir aqui, descrever o seu app. Nesse Describe an app or site that you want to create, a gente vai copiar o nosso PRD. Ele vai vir como um documento colado. E aí aqui a gente tem que ter clareza, e aí nós vamos entrar na segunda parte do planejamento, que é planejamos, revisamos na execução, na verdade, terceira etapa. E na execução, nós não vamos pedir para ele fazer todas as etapas, e sim a fase 1. Então a gente vai pedir para configurar e ter essa função executada inicialmente. Ô Vini, por que você está fazendo isso? Para reduzir a alucinação de inteligência artificial. Não importa quão bom seja a ferramenta, toda ferramenta que usa IA vai alucinar. Como é que você reduz isso? Utilizando o método Previs, que eu ensino. Então, bora lá. Start Creating App. Está configurando a aplicação. Ó, a ideia está definida. Tá indo, ó. Já mostrou aqui a versão inicial. Então, o aplicativo é para casais com recém-nascidos gerenciarem tarefas de forma equilibrada. Fase 1, F1, Onboarding e Configuração. Traz todas as funções e ele me pede para aprovar ou não esse plano. Se eu não aprovar, ele vai em 29 segundos aqui, ele vai, em 1 minuto, se eu não me engano, ele entra no modo automático. Tá tudo certinho, eu vou aprovar esse plano aqui. Então aprovei, agora ele vai começar a criar a aplicação. O Replit, ele oferece uma opção de você ser notificado quando ficar pronto. Então, poxa, digamos que eu quero beber uma água, posso clicar aqui no Scan to install o aplicativo do Replit no meu celular e quando ficar pronto ele me avisa, posso sair e fazer o que eu quiser. Aqui, a gente tem outras ferramentas. Conseguimos adicionar a possibilidade de ele fazer busca web, ou seja, ele consegue estudar e ler documentações na web, por exemplo, gerar imagens, e aqui também tem a opção dinâmica. Por padrão, ele vem com um modelo de LLM, que eles não dizem qual que é, mas eu tenho quase certeza que é o Sonnet 4. E aqui, você pode adicionar um modelo mais poderoso. O primeiro é o Extended Thinking, então você adiciona um contexto maior e ele consegue pensar mais holisticamente. E o outro é o High Power Model, que aí vai usar o CloudOps 4.1, que é um baita de um modelo. Quando que você vai utilizar esse cara? Pode ser na etapa inicial ou quando você estiver tentando resolver um problema, um bug, ou desenvolvendo uma função um pouquinho mais complexa. Aí vale muito a pena investir no CloudOps 4.1. Mas geralmente, o primeiro modelo já resolve bem, já consegue desenvolver e desempenhar muito bem aqui dentro do Replit. Galera, terminou. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que ele fez até aqui, ó. Ele fez todas essas tarefas, criou o servidor, só para vocês verem que eu não estou pulando nada, só acelerei para não demorar um tempão no vídeo aí. Ó. Aqui a gente criou o servidor, foi criando os arquivos, criou a home, criou todos o arquivo do back-end, front-end, instalou os pacotes necessários aqui, configurou o OpenID Client, configurou o Memoize, configurou o Types Memoize, enfim, configurou o que precisava de configurar e trouxe um preview para a gente, e agora a nossa primeira versão. Aqui a gente consegue brincar. Até agora não dava para brincar, porque vocês estavam vendo, tinha um aviso ali em cima que o agente ainda estava trabalhando em cima. Então, beleza, vou clicar aqui em entrar com o Replit. Novo no Ninho, vamos criar sua conta durante o processo de entrada. Legal, cliquei aqui em entrar com o Replit. Vocês vão perceber que ele tem um lagzinho, ok? Ele tem um lagzinho, principalmente quando você está carregando a primeira vez, pela questão do deploy. Como ele está usando aqui em modo de desenvolvimento, ele vai estar renderizando toda vez que você navega. Tem uma mensagem aqui. For the most accurate Replit Auth testing, open in incognito or private window. Tá, ele recomendou que eu abra em outra aba, tá? Deixa eu ver então. Vamos clicar aqui em login. Ok, vou permitir. Funcionou, não precisei de abrir outra aba. Olha que massa, galera. Isso para mim é uma das partes mais legais do Replit. Ele não precisou de buscar outros dados, ele já usou os meus dados do meu cadastro no Replit para criar esse sistema de autenticação já com os meus dados.
facilita demais para testar. Vamos configurar o Ninho para começar a organizar suas tarefas do lar e cuidados com o bebê. Começar a configuração. Bem-vindos ao Ninho, o assistente pessoal para equilibrar as tarefas do lar e cuidados com o bebê. Clicar em começar. Convide seu parceiro. Então eu vou colocar um teste aqui, por exemplo, Letícia@aicoders.academy, que a minha esposa chama Letícia, mas esse e-mail não existe. Vou clicar em... Ixi, mas vai dar ruim. Mas tem o catch-all, beleza. Enviei o convite para ela. Legal, hein? E ele já traz aqui a escolha do template inicial. Vou clicar no template inicial. O personalizado ainda não foi implementado, conforme a gente falou para ele não implementar isso ainda. Gostei. Selecionado, então, só tem essa opção. Continuar com boas-vindas. Cara, tá muito bonito isso aqui. Eu gostei muito disso aqui. Então vamos lá. Para cada categoria, nos diga quem prefere fazer essas tarefas. Isso nos ajuda a distribuir melhor. Para cuidados com o bebê, tanto faz, mas a Letícia prefere fazer? Sim, ela prefere fazer. Tarefas domésticas, aqui tanto faz. Compras, geralmente sou eu quem faço as compras. Consultas e agendamentos, geralmente quem faz os agendamentos é a Letícia. E tarefas personalizadas, ele deixou criar algumas tarefas personalizadas. Então vou colocar aqui, colocar ração para a Cora. Quem não conhece a Cora é a minha cachorrinha. De vez em quando ela aparece nos vídeos aí. Adicionei. Finalizar configuração. E tivemos um erro. Falei que ia mostrar tudo, inclusive os erros. Não foi possível salvar suas preferências. O motivo desse erro, muito provavelmente, é porque a gente não implementou todas as funcionalidades. Então agora a gente avança e fala, meu filho, taca ali pau nesse carrinho Marco Velho e continue implementando as próximas etapas. Prossiga a implementação da fase 2. F2, o distribuidor inteligente lógico do MVP. Aqui eu vou colocar a inteligência máxima, porque eu não quero chance disso aqui dar pepino. Pode ser que dê, mas aqui eu estou reduzindo bastante. E vamos implementar. Vamos lá então. Começar a configuração. A gente tinha tido problema, ele terminou aqui a execução. Como é que ele trouxe aqui o passo a passo dele? Ele falou, vou implementar a fase 2. Primeiro vou precisar corrigir o erro que está ocorrendo. Então ele pegou aquele erro que a gente viu, de não conseguir cadastrar as preferências, e ele trouxe aqui todas as questões de correção, de teste, e implementou a fase 2. O que foi feito? O banco de dados foi populado, ele adicionou categorias e tarefas padrão, o sistema de distribuição inteligente foi criado com rodízio e balanceamento, o dashboard agora mostra as tarefas do dia para cada parceiro, e a funcionalidade para marcar tarefas como concluídas também, a separação visual entre tarefas pendentes e concluídas. O aplicativo agora gera tarefas geradas automaticamente quando o casal está completo, distribui as tarefas baseada em preferências definidas, usa o rodízio e balanceamento quando não há preferência e mostra progresso de tarefas em tempo real. Ele me perguntou se eu gostaria de prosseguir para as próximas fases ou se tem algum ajuste que eu desejo fazer. E aqui a gente vai fazer o Previce, execução, validação e confirmação. Vamos executar e validar. Começar a configuração. Está criando o meu ninho. Vamos lá. Pedir para convidar o parceiro. Eu posso convidar também compartilhando o link. Será que funciona se eu compartilhar esse link? Vamos abrir esse link para ver o que ele abre de fato aqui. Funcionar vai ser massa pra caramba, já vai ser uma função... tá funcionando sim, hein? Rapaz, mas eu não entendi se esse link... Vamos ver o que acontece se a gente clicar nesse link. Continuar. Ele não pediu o nome do parceiro, né? Então vou continuar por aqui mesmo. Vou clicar em enviar convite. Letícia@aicoders.academy. Depois a gente precisa de validar aquela função do link. Pode ser que não foi implementada ainda, até porque não deveria ter sido de fato implementada. Vamos enviar o convite enviado. Ok. E aqui a gente clica em continuar. Então fecha aqui a notificação, continuar, boas-vindas bebê. E já trouxe aqui, ó, tudo como tanto faz e eu posso setar a preferência. Vamos ver se funciona agora. Vou colocar cuidados com o bebê, seu parceiro, tarefas domésticas, tanto faz, compras, aí que no caso sou eu, consultas, geralmente meu parceiro, e aqui tarefas personalizadas eu vou deixar de fora agora só para testar o caminho feliz. Vou clicar em finalizar a configuração e tivemos um erro. Aí sim, falei para vocês que eu ia mostrar inclusive os erros. Agora, eu vou dar a descrição exatamente desse erro, do que está acontecendo aqui para a gente do Rapid. Eu vou falar, olha, quando eu tento finalizar o onboarding, aparece o erro, não foi possível salvar as preferências, tente novamente. Investigue o que pode estar causando isso
e proponha uma correção. Ok? Então, vamos ter que investigar o que está causando e propor uma correção. Aqui, eu tô... até dou que eu posso tirar a imagem. Eu ainda estou utilizando o modelo mais caro. Para desativar, você tem que clicar aqui em desativar. E eu quero continuar utilizando o modelo mais caro, principalmente para corrigir esse bug. O que é a referência que eu trago? Quando usar um modelo mais caro, quando usar um modelo mais barato. Modelo mais caro, correção de bugs. Modelo mais caro, planejamento inicial, a planta baixa do projeto, levantar as pilastras. E os outros modelos mais baratos, fechar paredes. Então, a mesma comparação com a engenharia civil, eu acho que é a melhor comparação que dá para se fazer. Você faz um bom planejamento com o modelo mais caro. Você cria a planta do projeto com o modelo mais caro. E você fecha as paredes com o modelo mais barato, normal. Aparentemente, ele corrigiu rápido, hein? Eu quero testar isso aqui na prática. Ele disse que já... corrigiu mesmo, foi muito rápido a correção. O que aconteceu aqui? Vamos ver o que ele fez. Ele disse que encontrou o problema, o erro estava ocorrendo porque o código estava enviando as strings literais, user1 e user2, e depois, em vez dos IDs do usuário real. Então, ok, está corrigido. Próximos passos, vocês receberão uma notificação push pela manhã com as tarefas do dia. Marquem as tarefas como concluídas, conforme forem fazendo, o sistema aprenderá e ajustará a distribuição automaticamente. Essa parte do sistema aprender a gente não configurou, mas vamos ver. Ir para o dashboard. Então, começar a configuração. Clicar em começar a configuração. Começar. Unir. Ok. Então, agora a gente tem o nosso dashboard. Ok, olá Vinícius, terça-feira, não tem tarefas. Vou clicar em gerar tarefas do dia. Tarefas geradas, mas não tem nenhuma tarefa aqui. Então, agora a gente continua a implementação. Vamos dar uma conferida no nosso escopo da fase 2. A lógica de atribuição, o sistema deve buscar equilíbrio, o sistema deve enviar notificação push, o sistema deve rodar algoritmo simples diariamente para distribuir as tarefas. Aqui a gente percebe que não foi gerada as tarefas, mas interface principal de gestão. Como usuário eu quero ver a tela inicial, minhas tarefas de hoje, como usuário eu quero poder marcar tarefa. Então nós não tivemos de fato a implementação das tarefas. Estou vendo aqui, dentro do nosso escopo, a gente não incluiu isso. Então vou pedir ele para dar uma conferida nisso. Verifique o motivo das tarefas não estarem sendo criadas nem geradas conforme as preferências. Mesmo clicando em gerar tarefas do dia e proponha uma solução. Estou usando o modelo mais caro de novo. Vini, vale a pena? O modelo mais caro ele erra menos. Então vale a pena se você tiver com mais pressa e quiser ter um resultado melhor. Sempre coloca na balança que, se você usar um modelo mais barato, você talvez pode levar mais tempo para corrigir alguma coisa. Então talvez o tempo que você vai gastar, no final das contas, quase que empata as requisições. Mas use com consciência do que você está fazendo. Vamos ver aqui em versão responsiva. A gente consegue clicar e selecionar outras versões aqui. Vamos colocar no iPhone 16. Olha como é que fica a visualização no iPhone 16. Foram geradas as tarefas, eu consigo clicar nela, ela ainda não marca como concluída. E também o agente está trabalhando ainda, está de curió aqui, mas clicou, funcionou, está marcado como concluído. Preparar mamadeiras, tarefa concluída. Dar banho no bebê, tarefa concluída. Tá, vou voltar para a versão full size, para a gente desenvolver, e na hora de testar depois a gente volta para a versão mobile, mas está muito massa isso daqui, estou gostando demais. Aparentemente, como o usuário parceiro aqui, a Letícia, não entrou no sistema ainda, teve algum probleminha no cadastro, não está gerando tarefas para ela. Tá tudo certo, a gente verifica isso também. Então está terminando aqui. Ele fez a maior parte das alterações foi nesse arquivo Server Storage. A gente pode ver o que esse arquivo está fazendo também. Vamos clicar aqui, vamos ver Database, Dependencies, Git, Version. Vamos lá, tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar aqui que eu ensino, inclusive, dentro da minha comunidade. Eu te ensino basicamente a você usar tudo isso daqui. Dentro disso aqui, a gente tem esse App Storage. A gente não está usando esse bucket. Esse bucket é para imagens, então tá tranquilo. A gente tem o Auth, a autenticação a gente está utilizando. Vocês conseguem ver o meu usuário aqui. A gente tem também os deployments. Nesse caso, a gente não publicou nada ainda, então não vai aparecer ali. O banco de dados, deixa eu ver se ele está usando o banco de dados do Replit. Está usando o próprio banco de dados do Replit. Olha aqui, ó, já tem todas as tabelas do nosso banco de dados. Eu não precisei de configurar nada disso aqui. Ele também tem, vamos ver aqui, ó. Se a gente estivesse utilizando algum tipo de
banco de dados de chave-valor, ele também teria isso aqui. Também tem a parte do SSH, a gente consegue abrir rodar uma conexão de SSH direto com ele. Isso serve para você ter um acesso remoto de uma outra IDE. Então você consegue conectar o cursor, o VS Code diretamente no código aqui do Replit. E você consegue, cara, dá para fazer coisa pra caramba aqui. Git, integração com Git, dá para fazer muita coisa. Vamos fechar aqui e ver como é que tá o desempenho agora. Ok, tá pronto. Aparentemente está pronto, ele corrigiu de fato, né? Aparentemente não, a gente validou que ele corrigiu de fato as tarefas aqui, a geração de tarefas. Muito bom. O que a gente precisa avançar agora? Para a próxima fase. A próxima fase é a interface principal e gestão de tarefas. Ele já fez, né? Agora que eu estou lendo aqui, como usuário, eu quero ver a tela inicial, já trouxe minhas tarefas de hoje, já está implementado isso. Então ele foi um pouco, ele alucinou um pouco ali. Fez o F2 e F3, mas está tranquilo. Foi um escopo de tarefa pequeno. Tenha atenção nisso, tá? Dependendo da execução, se for uma tarefa mais complexa ou maior e não funcionar, talvez valha mais a pena você vir aqui, clicar em Rollback. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Rollback here, isso vai resetar a aplicação para o estado anterior dela e garantir que a IA faça somente a etapa que você pediu. Pô, Vini, mas vai perder o trabalho? Não vai ser retrabalho? Vai ser um pouco de retrabalho, mas a depender da complexidade da tarefa, é um retrabalho que é menor do que lá na frente você ter que ficar corrigindo coisas por questões de alucinação de IA. Mas se você tiver um bom planejamento, uma divisão de fases e tarefas bem bacaninha igual a gente tem aqui, você não vai ter esse tipo de situação. Ok, então foi implementado a interface principal, a gestão de tarefas, e agora os requisitos não funcionais. Ela é uma aplicação App Mobile First, vamos ver, um Web Mobile First, vamos clicar nela. A gente pode abrir aqui, inclusive, noutra aba, e eu vou selecionar, e aqui eu vou clicar aqui no meu modo inspecionar elemento, vou setar isso aqui para aparecer no cantinho de cá, e vou selecionar aqui o botãozinho de responsividade, e aqui já está com o iPhone 12 Pro. Legal. Então, aplicação Mobile First. Se eu sair da aplicação, como é que ela fica? Vamos só fechar aqui esse aviso do Replit. Vou sair dela. Vamos ver, carregando. Bem-vindos ao Ninho. Entrar com Replit, vamos ver. Ele vai pedir para fazer autenticação com Replit. Vou clicar em permitir. Ele já tinha identificado que eu já tinha feito login com Replit. Está carregando, está aqui, ó, aplicação funcionando, com o banco de dados configurado, com as tarefas do dia feitas. Muito legal mesmo, assim, já dá para testar. Eu vou pedir para ele revisar para a gente a questão lá do parceiro, né, de não ter adicionado o cadastro do parceiro no onboarding. Então vamos voltar lá dentro do Replit e vou falar, olha, verifiquei que durante o onboarding, mesmo adicionando o parceiro, a aplicação não gerou as tarefas considerando o parceiro. Precisamos que isso funcione independente do parceiro aceitar ou não o convite. Outra coisa que também eu mapeei aqui, deixa eu só fazer, proponha uma solução para isso. Outra coisa que eu identifiquei também é que a gente não configurou hora nenhuma um sistema de notificação. O sistema nem push, nem pediu para adicionar o push, nem mesmo o sistema via e-mail para fazer o convite para o parceiro. Então a gente vai precisar de configurar isso. Vamos entender aqui como é que ele está fazendo isso hoje, e aí quando ele terminar essa edição, a gente já vai para essa parte. Olha aqui, ó. Eu vou pausar aqui rapidão porque aconteceu uma coisa. Tem que estar atento ao que a IA está fazendo. Ele trouxe, entendi o problema. O sistema atual só gera tarefas quando o casal está completo, com os dois parceiros. Vou modificar a lógica para que as tarefas sejam geradas mesmo que apenas um usuário tenha configurado o ninho, distribuindo todas as tarefas inicialmente para o usuário que criou o casal e depois redistribuindo quando o parceiro aceitar. Na verdade, não. Eu não quero que seja feito dessa forma. Ele já até terminou já, né? Mas eu não quero que seja feito dessa forma. Eu quero que, quando o cara em convidar a esposa ou vice-versa, a esposa convidar o cara, eu quero que as tarefas já sejam associadas a esse usuário. O que significa que esse usuário precisa ser criado no momento do convite. Então eu vou reforçar isso aqui para IA. Precisamos que ao adicionar o convite para o usuário, a tarefa
já seja associada a ele, caso seja configurado nas preferências, independente do usuário ter aceitado o convite. Vamos lá, vou manter no turbo aqui no High Power Model, tá? É até 5 vezes mais caro, mas está valendo a pena. Nosso resultado está bem legal, com poucas interações aqui, com pouquíssimos erros. Tá bem. Pessoal, enquanto está executando, eu percebi uma coisa aqui interessante. Mesmo que a gente faça isso, agora que eu já tenho um usuário criado aqui, eu vou precisar de ter uma gestão dos membros do ninho. Então eu estou pegando aqui agora, né? Peguei o PRD, copiei, joguei aqui dentro do Replit, do Gemini, e aí eu pedi para ele adicionar mais uma funcionalidade, que é a funcionalidade de gestão dos membros do ninho. Eu vou pegar aqui agora essa função, deve estar aqui no F alguma coisa, vamos ver onde que ele adicionou. Delegação de execução de tarefas, gestão de membros. Ele colocou como F4, eu vou copiar esse F4. Na verdade, ele adicionou um F4 e um F5. Então, eu vou pegar o F4 e o F5, vou adicionar. Deixa eu ver só aqui para baixo o que tem. Babai, a voz. Tá, na verdade, eu vou copiar isso aqui tudo e vou jogar atualizando aqui dentro do nosso PRD. Por quê? Vamos só atualizar tudo isso aqui. Porque ele trouxe algumas questões interessantes além do que eu pedi. Eu vi que ele trouxe uma questão de gerenciamento de função e tudo mais, e eu quero validar e revisar isso antes de seguir a execução. Então tá tranquilo aqui, a gente já faz essa revisão agora. Ó. Vou colocar aqui. Inclusive, se você quiser gerar um prompt igual esse, que eu gerei para um PRD legalzinho igual esse, você consegue lá dentro da nossa comunidade, vou deixar disponível esse prompt que eu utilizei aqui para vocês conseguirem gerar PRDs com esse nível de detalhes aqui, independente da IA que vocês estiverem utilizando. Então vamos lá, os requisitos aqui, ele gerou gestão de membros, ele só adicionou, na verdade, olha, eu vacilei aqui de apagar tudo. Ele atualizou tudo e somente adicionou ali o F4 e o F5. Mas na verdade a gente precisa também dos requisitos anteriores. Então eu vou lá, fechar aqui, vou copiar os requisitos anteriores que a gente já tinha. O F1, F2, F3 e só isso, F1, F2, F3, vou copiar para lá. Vamos lá, gestão de múltiplas tarefas, já passou, né? F1, F2, F3, daqui F3 quando ele termina aqui, ó. Pronto. Vou copiar ele aqui dentro, colar na verdade. A gente precisa de formatar depois bacaninha, mas só porque a gente tinha perdido aquela orientação. Então, o que a gente tem aqui agora, tá? Como informação. Gestão de membros. Como admin do ninho, pai ou mãe, eu quero convidar uma pessoa para nosso ninho via e-mail ou link único, para que ela possa nos ajudar com as tarefas. Como admin do ninho, eu quero ver uma lista de todos os membros do meu ninho e seus papéis, para ter controle de quem tem acesso. Como admin do ninho, eu quero remover o acesso de um membro a qualquer momento para garantir nossa privacidade e segurança. Como convidado, eu quero criar uma conta simples após aceitar um convite para poder acessar o ninho compartilhado de forma rápida. Delegação e execução de tarefas. Como admin do ninho, eu quero poder atribuir uma tarefa existente ou nova a um ajudante específico. Cara, o que isso é legal? Se você, né, se é uma família com um pouco mais de poder aquisitivo, ou que tem mais pessoas, talvez um irmão, uma irmã do bebê, que pode estar ajudando nas tarefas, você pode estar delegando as tarefas também para essa outra pessoa. Só que aqui, lembra que eu falei lá no começo de qual é a única coisa? Isso aqui a gente já está entrando um pouquinho mais num produto que vai melhorar, mas não é um MVP. Tá? A gente vai se manter aqui fiel nesse vídeo ao MVP, considerando que a gente precisa de ter depois essa ferramenta de gestão. Então aqui, MVP, pessoa entrou, cadastrou, consegue gerenciar e fazer as tarefas do dia. Esse é o nosso MVP. Pós-MVP, seria legal a gente ter um lugar para gerenciar esses usuários. Muito bom. Então, perfeito. Aqui agora, sempre que cria um casal, a gente consegue fazer isso. Eu vou pedir para ele resetar para a gente testar do zero. Tá? Aqui eu vacilei, eu não precisava ter usado esse modelo mais caro, não. O modelo mais barato daria conta. Vamos ver o que ele fez, então. Precisamos adicionar o convite, beleza? Fiz aqui. Ele tinha trago como resposta, ó, tudo que ele fez. Ele editou o esquema.ts, que é do banco de dados, provavelmente. Fez todas as modificações aqui. Depois fez uma chamada no back-end para validar também. Ok, ó, bastante coisa feita. Acho que foi uma das tarefas que ele mais gastou tempo, porque provavelmente exigiu uma refatoração grande. Adicionou um campo partner e-mail na tabela Couples, fez isso tudo aqui. Cenário 1, apenas um usuário. Parceiro não aceitou o convite, todas as tarefas são atribuídas ao usuário que criou o ninho.
Quando o parceiro aceitar, as tarefas futuras serão redistribuídas. Oh, legal. Mas, tá. Cenário 2. 2 usuários ativos. É porque, assim, faz sentido, mas ele não cumpriu o que eu tinha pedido ainda. Mas faz sentido todas as tarefas ficarem com o usuário inicial e quando o parceiro aceitar, as tarefas serão redistribuídas. Faz sentido porque não tem outra pessoa usando o aplicativo. Ok. Cenário 2. 2 usuários ativos. Distribuição baseada nas tarefas definidas. Se a preferência user 2, mas o user 2 ainda não existe, usa o campo Preferred Partner para determinar a distribuição futura. Ok. Preferências sem parceiro definido. Sistema usa o rodízio de balanceamento para distribuir tarefas igualmente. Como funciona agora? O usuário cria um casal e adiciona o e-mail do parceiro, define preferências. Tarefas são geradas mesmo sem o parceiro aceitar. Se o parceiro não aceitou, todas as tarefas vão para o criador. Se o parceiro aceitou, todas as tarefas são distribuídas conforme preferências. Preferências são respeitadas através do campo Preferred Partner, que mantém a referência user 1 e user 2. Ok. O sistema agora está totalmente funcional e permite que o usuário configure tudo sozinho. E a gente resetou o banco de dados. Vamos ver aqui. O banco de dados foi completamente resetado e reconfigurado com sucesso. Vamos ver se a gente consegue atualizar e manter o login ativo. Não era para poder. Porque se o banco de dados foi resetado, perfeito. Vamos entrar com o Replit, criando uma conta do zero. Ok, vou fazer o login aqui, mesma coisa que apareceu aquela hora. Vou autorizar. Legal. Beleza, login feito. Começar a configuração. Começar, bem-vindo ao ninho. Colocar o e-mail da parceira, Letícia, @aicoders.academy. E aqui, Letícia. Beleza, vou enviar o convite para ela. Ih, deu um erro, hein? Temos um erro. Tivemos um erro ao salvar o e-mail do parceiro do onboarding. Investigue e proponha uma solução. Bom demais. Vamos ver o que está acontecendo. Então, já corrigiu aqui. Vamos ver se vai dar bom agora. Vamos enviar. Enviar. Tem que fechar isso aqui antes, né? Eita, ainda tá dando erro ainda, hein? Não foi corrigido. Proponha uma solução. Sempre que for mandar um prompt, dê a tarefa. Se você falar, não foi corrigido. Tá, beleza, não foi corrigido. Mas qual que é a tarefa que você deu? No meu caso, propõe uma solução. Então eu vejo que ainda está ocorrendo o erro 403. O problema é que o casal criado anteriormente ainda está com isActive False no banco. Vou adicionar mais logs para diagnosticar e corrigir o problema. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Pode ser que naquela alteração que a gente fez, que ele não fez na verdade, ele perdeu essa referência para a gente. Se nessa correção não funcionar, eu vou fazer o rollback. Vou voltar lá para a versão que estava funcionando e a gente continua a partir dali. Ó, beleza, ele checou o banco de dados, vai criar uma solução melhor, adicionar uma função específica para buscar casais no contexto do onboarding, não precisa estar ativo. Faz sentido, porque o casal está fazendo onboarding, né? Vamos entender isso ali. Aí sim, vamos ver o que aconteceu aqui agora. Vou começar a configuração de novo. Ele aparentemente corrigiu o erro ao salvar o e-mail do parceiro, criou a função específica para buscar casais durante o onboarding. Agora o sistema permite salvar o e-mail mesmo antes do casal estar totalmente ativo. Vamos ver então. Ok. Já tinha feito as preferências e já gerou as tarefas. Ok. Tá. Vamos clicar aqui a tarefa concluída. Tarefa concluída. Tarefa concluída. Ele foi executando a tarefa e dá aqui a notificação que a tarefa foi concluída. Legal. Temos nossa primeira versão funcional, galera. Aí sim, então, o que a gente fez aqui até agora? Vamos voltar para cá? Nós já fizemos o planejamento, já executamos várias etapas do software, já temos uma ferramenta funcional, já dá para eu usar amanhã e não arrumar treta com a minha mulher. Já dá para colocar no ar. Então vamos colocar no ar, jogo rápido. Para colocar ela no ar, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em cima, clicar em Deploy, e aqui ele vai trazer para você a configuração da máquina. Ele traz a configuração recomendada. O que é a máquina? É o computador, o servidor que vai executar isso para a gente. Eu gosto de não ir logo com 3 máquinas logo de cara. Aliás, na verdade, o número máximo de máquinas aqui, ele está sugerindo 3 máquinas. Eu vou colocar o número máximo de uma máquina. Por quê? Porque a gente está fazendo um sistema de teste interno. Eu vou validar, não precisa de ter escala. Mas olha que legal.
O Replit, ele permite você trabalhar com escala. Então, se você precisar de mais máquinas, você consegue aumentando aqui. O problema, ou solução, é que quanto mais usuários você tiver, mais caro fica. Normal. O negócio é, se você planejou certinho o seu modelo de negócio, quanto mais usuários, mais dinheiro você faz. Essa é a ideia, certo? Então aqui, se você precisar de escalar, sem ter que sair de dentro da Replit, você já consegue fazer isso. Você consegue também editar as configurações da máquina aqui. A quantidade de CPUs, a quantidade de gigas de RAM. Isso vai impactar diretamente na precificação, tá? Eu gosto de seguir na configuração padrão, mas se você tiver com um problema de orçamento, você pode tentar diminuir aqui. Não recomendaria deixar em 0.5 GB de RAM, porque vai ficar muito lento. Deixa pelo menos 2 GB de RAM. Vou deixar aqui configurado nessa configuração intermediária, mas você pode mexer para cá, mexer para lá e tudo mais. E isso aqui, essas unidades computacionais, elas vão cobrar dos seus créditos na Replit, tá? Então é isso que vai ser cobrado. Aqui ele está trazendo, vai custar mais ou menos 40 unidades computacionais por segundo, aproximadamente 0,0001 centavo de dólar por segundo. Aí tem que fazer as contas para entender quanto vai ficar aí para você no custo mensal, no custo anual. Vamos deixar na configuração aqui também. Ó, vamos deixar aqui um pouquinho para cá. Deixar com 4 GB de RAM. 2 vCPUs e 4 GB de RAM. Vou aprovar. Clicar aqui em Done. Aprovar. E aí ele vai fazer o build. Ele vai criar esse ambiente para a gente. Ele pediu para escolher o domínio. Eu vou colocar aqui Ninho. Deixa eu ver se tem disponível. Ninho.replit.app não tem. Então vou deixar o que ele tinha sugerido antes. Que é o Ninho Onboarding, Ninho AI Coders Academy. Ups, cliquei no negócio errado. Será que eu consigo pôr privado? Vou deixar ele como deploy privado, somente para eu acessar. Bom demais. Essa função eu não tinha visto ainda. Ele está como parte do Teams. Não faço parte do Replit Teams, então não vai permitir para mim. Então, beleza. Aqui os comandos de build, está corretinho. Olha quantas variáveis de ambiente ele já trouxe. As variáveis do banco de dados, a variável da seção do usuário. Então, isso aqui já veio tudo configurado por padrão. Ele já me recomenda, e isso aqui é muito legal, galera. A Replit, eles introduziram a questão do banco de dados de produção recentemente. E olha que massa. Você consegue criar um banco de dados de produção quando for feito o deploy, ou não, deixar esse banco de dados aqui por padrão. Quando você configura um banco de dados de produção, você evita que os dados do ambiente de desenvolvimento sejam os mesmos em produção, e aí você consegue fazer aquela alteração que eu falei para vocês, sem ter medo de ser feliz. Vamos ver aqui, ó. Set up your production database with your current development data, ou criar um banco de dados de produção. Eu vou deixar assim, criar o banco de dados de produção, mas com a consciência de que lá na frente pode ser que a gente precisa de resetar esse banco de dados. Então ele é de produção, na verdade, para ter já os 2 bancos de dados, mas eu ainda vou estar com uma certa tranquilidade se eu precisar de resetar ele lá na frente. Vou clicar em Deploy. Se você quiser dar um scan por vulnerabilidades, você pode dar também aqui. Mas aqui já estou tranquilo. Vou clicar em Deploy. Lembrando que o fato de configurar um banco de dados extra, isso também introduz custos extras. Então ele está fazendo aqui agora o Deploy. E olha só, em menos de 1 hora, nós saímos do total zero, pensamos uma ideia, planejamos essa ideia, fizemos uma pesquisa de mercado, entendemos uma dor verdadeira que tem um monte de gente que passa por isso, criamos uma solução passo a passo, mostrando o que deu certo, mostrando o que deu errado. E já vale o like, hein? Se você está assistindo aqui até agora e não deixou o like, pelo amor de Deus, me ajuda aí, dá uma fortalecida no like aqui pra gente. O que a gente já conseguiu fazer até agora então? Saímos da ideia até um MVP funcional, tá? 0 custo de desenvolvimento inicial, ou seja, você não contratou um time para fazer isso, você usou a ferramenta, você gastou somente os créditos de inteligência artificial, já está online e funciona. Hoje à noite eu posso passar esse aplicativo para minha esposa funcionando. A gente precisa de resolver aquela treta do convite, isso eu vou deixar já para um próximo vídeo, esse vídeo já ficou bem longo, mas está bem massa esse processo, e é isso. O mais importante não é você fazer perfeito, o mais importante é você começar. Sabendo que vai ter uma função que vai estar pendente, você vai ver no caminho, igual a gente viu, que precisava de ter uma outra área para fazer a gestão das pessoas da casa, mas isso são etapas seguintes. O mais importante é começar a colocar no ar e ter o usuário validando isso para você, nem que seja você mesmo. Tá aqui então nosso projeto, foi publicado aqui nessa aba, e agora é com vocês. Eu quero saber, vocês querem ver a parte 2? Foi legal?
Vocês gostaram dessa interação, desse formato que eu usei aqui? Esse problema também é um problema que você já tinha? Ou você já conhece alguém que tem esse problema? Bom, se a gente continuar na parte 2, eu vou mostrar como é que a gente termina esse projeto ali para deixar ele 100% funcional, redondinho, como é que a gente configura a monetização dele e coloca para vender para a gente tentar fazer os nossos primeiros reais aí com esse projeto. Então comenta continua se você quer acompanhar essa jornada, que assim o YouTube vai ajudar a entregar para mais pessoas e te entregar de novo quando a parte 2 sair. Óbvio que quem já é inscrito e está com o sininho ativado vai receber notificação, e se você está na minha comunidade, vai chegar em primeiríssima mão para você esse vídeo também, porque quem está lá recebe os conteúdos primeiro. E o mais importante, qual funcionalidade você adicionaria aqui nesse sistema? Deixa aqui nos comentários também, que as mais votadas a gente pode implementar. Também estou deixando aqui na descrição o link da minha comunidade, onde eu vou compartilhar o código do projeto e o link para teste. Então quem está na comunidade vai conseguir pegar esse projeto, brincar com ele, quem sabe vender também, fazer do jeito que quiser, tá tudo certo. E nada mais justo do que isso, porque são as pessoas que estão na comunidade que me ajudam a trabalhar aqui nesse canal. Eles, pela comunidade, por fazer parte da comunidade, ajudam a financiar o canal do YouTube para continuar funcionando e trazendo conteúdos com essa qualidade que vocês estão vendo aqui. No mais, sabe o que mais me frustra? Ver pessoas com ideias incríveis e que nunca saem do papel. Isso me deixa chateado. Geralmente é pelo medo ou por questão de querer deixar ele muito perfeito. E esse projeto não está perfeito, mas ele existe. E existir é o primeiro passo para você continuar evoluindo e melhorando. E você só vai descobrir o que melhorar de fato quando você tiver usuários de verdade usando esse sistema. Então agora é a sua vez. Pega a sua ideia, aquela ideia guardada na gavetinha, puxa ela ali, pega, abre o Replit e constrói. Nem que seja para ficar ruim, mas constrói. E compartilha aqui. Vamos ver esse projeto crescer junto também. Manda aqui nos comentários caso você tenha um projetinho. No mais é isso, galera. Se você curtiu esse formato, deixa eu até aumentar aqui, deixa aqui nos comentários, dá o like, dê um monte de CTA, mas se você curtiu, continua fortalecendo nosso canal aí. E no mais, muito obrigado, tamo junto e bora criar!